Viemos aqui para prestar culto a Ele, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Você saiu da sua casa não para me ver, mas para oferecer algo ao Senhor. É a sua vida, o seu louvor, a sua adoração. Que Deus possa falar com você essa noite em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus exaltado, Senhor Jesus. Bendito, Senhor. Fala conosco, Deus, essa noite. Queremos ouvir a Tua voz. Espírito Santo, sopra sobre a Tua igreja essa noite. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer. Mas Tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o Teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o Teu louvor. Declare: Tu és o autor, Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o Teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o Teu louvor. Nossa vida é para Teu louvor, Senhor. Nossa vida é para a Tua glória. Nós estamos aqui porque um dia o Senhor nos chamou. Um dia o Senhor nos trouxe para perto da Tua presença. Tu és o autor da nossa vida. Tu és aquele quem nos conhece desde quando nós estávamos no ventre das nossas mães. O Senhor nos escolheu. O Senhor pintou com perfeição a nossa vida. Tudo o que somos e o que temos, nós agradecemos ao Senhor. Ó Deus, agora fala conosco através da Tua palavra. Fala com cada um de nós, os que estão aqui na igreja, os que estão em casa, participando desse culto. Nós abrimos o nosso coração, abrimos os nossos ouvidos da fé e pedimos: Espírito Santo, fala com a Tua igreja que está reunida aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Abram comigo em Colossenses, capítulo de número 1, por favor. Obrigado, Elton, Mateus. Colossenses, capítulo de número 1. Eu estou estudando, na verdade lendo, não estudando um livro que fala sobre a oração. E
hoje eu quero falar um pouquinho da capacitação por meio da oração. Quando nós oramos, Deus nos capacita. Quando nós oramos, nós somos revestidos do poder do Espírito Santo. Quando nós oramos, nós não só falamos com Deus, mas também nós ouvimos a voz de Deus. E eu queria falar em cima desse texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 11 e o versículo 12. Na verdade, essa oração é de Paulo pela igreja de Colossos. E eu queria emprestar essa oração que ele faz para falar com a igreja aqui essa noite. Diz assim, Colossenses, capítulo 1, versículo 11. Diz assim: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém. Como eu disse, Paulo, ele ensina, ou ele ora pela igreja de Colosso, e ele ensina que por meio da oração nós somos capacitados por Deus a enfrentar os grandes desafios da vida cristã. Não é novidade que a vida cristã é uma vida de lutas, não é novidade. Nós, quando fomos chamados para andar com Cristo, nós fomos chamados sabendo que Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Só que Jesus, Ele disse que nós teríamos aflições, mas Ele não deixou eu e você sozinho. Ele nos concedeu o Espírito Santo e Ele nos deu uma arma chamada oração. A oração nos capacita, a oração nos fortalece, para que eu e você possamos enfrentar, então, os grandes desafios e dilemas da nossa vida. Irmãos, vamos falar a verdade. Todo cristão passa por grandes desafios. Todo cristão. Ninguém está livre ou isento de passar por morte, por dor, por sofrimentos, acidentes e assim por diante. E então Deus te trouxe aqui para que você hoje aprenda, através da oração, através desse texto bíblico, ou seja, seja capacitado para enfrentar essas lutas que você tem enfrentado através da oração, tá? Em primeiro lugar, eu queria falar sobre nós aprendermos a lidar com as circunstâncias difíceis. Então, a primeira estratégia, a primeira lição que eu aprendo e que eu quero ensinar para vocês é que eu e você devemos aprender a lidar com as circunstâncias difíceis. Como que eu aprendo a lidar com as circunstâncias difíceis? Eu sei que elas virão. Eu não sei se agora, após o culto, eu não sei se vai vir amanhã, ou se já está acontecendo a situação difícil. O fato é que eu e você devemos aprender a lidar com as circunstâncias difíceis da vida. A palavra grega que Paulo aqui usa para falar de perseverança, né, no grego diz upomone, que significa paciência para suportar circunstâncias difíceis. Então, quando Paulo fala de perseverança, na ideia dele é a paciência para eu e você suportarmos as circunstâncias difíceis. E, gente, é fácil ter paciência quando você está passando por luta? É fácil você ter paciência ou perseverança e paciência quando as circunstâncias é contrária? Não é fácil. A primeira coisa que queremos é nos ver livre daquela situação difícil. E Deus muitas vezes, Ele permite que eu e você passemos por essas circunstâncias difíceis. E através das circunstâncias difíceis, Ele trabalha no nosso coração. Então, perseverança é a paciência em ação. Você tem paciência quando você está passando por adversidade? Você tem paciência quando você está passando por luta? Você tem paciência quando você está enfermo? Você tem paciência quando as coisas fogem do controle das suas mãos? Não é sentar essa paciência numa cadeira de balanço e esperar que Deus faça alguma coisa por você. Não é essa paciência. A paciência que Deus quer que eu e você tenhamos
É como um soldado que está num campo de batalha, mas ele permanece em combate mesmo quando as circunstâncias se mostram desfavoráveis. Servir a Deus quando tudo está indo bem é fácil. Falar que eu estou feliz com Deus porque as circunstâncias estão boas é fácil. Mas o que Deus quer não é isso. Ele quer que eu e você perseveramos quando as coisas estão indo de mal a pior. E isso é perseverança. É essa paciência em suportar a luta. É também pensando naquele corredor na pista que recusa-se a parar, pois deseja vencer a corrida. Então, perseverança na visão de Paulo, que ele está querendo ensinar para nós, é exatamente isso. Está difícil, mas eu vou continuar, até chegar a cumprir, né, ou esse alvo que eu tenho para atingir. E qual que é o nosso alvo, irmãos? A salvação em Cristo Jesus, a vida eterna. Nós lutamos e corremos, porque nós temos a vida eterna que nos aguarda. Até chegar à vida eterna, eu e você temos que perseverar. Então essa palavra aqui, upomone, é uma das palavras mais ricas no Novo Testamento, porque ela se refere à paciência com circunstâncias difíceis. É um pouco diferente daquilo que a gente vê as outras religiões ensinando, né? Que alguns têm paciência, mas eles têm uma paciência que não redunda em glória, não redunda em uma vida de alegria. Eles têm paciência, mas sem alegria. E quando Paulo escreve isso, ele fala que o cristão, aquele que serve a Deus, ele tem uma paciência, mas com alegria. Né? Eu não tenho a paciência ou a perseverança triste, cabisbaixo, mas sim alegres. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Mas o cristão, ele entende que Deus é soberano e governa sobre todas as coisas que acontecem no mundo. Irmãos, é muito fácil a gente falar Romanos 8, 28, quando as coisas estão indo bem. Quando o time vence, quando o salário aumenta, quando você tem uma promoção, quando você vai fazer um exame, né, médico e o exame está tudo ok, é fácil você agradecer, é fácil você dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas e quando a resposta é negativa? Quando o diagnóstico do médico é contrário àquilo que você está aguardando? Lembra de Jó? Quando ele recebe as piores notícias na vida dele, sabe o que ele disse? Deus é o Deus que faz o bem e permite o mal. Louvado seja o nome do Senhor. Ser cristão assim é um pouquinho mais difícil. Exige que eu e você tenhamos a confiança exata de que tudo o que acontece cooperará para o nosso bem. Eu lembro, sempre quando eu falo desse texto, de todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vem à minha mente a vida de José. José talvez foi um dos maiores exemplos do Antigo Testamento de perseverança e de entender um plano abrangente que Deus tinha, não só para ele, mas para toda a sua família. Ele entendeu que cada etapa difícil fazia parte de um plano que ele talvez não entendia, mas que ele confiava, e quando ele tem o plano cumprido, ele fala para os seus irmãos, vocês fiquem tranquilos, eu não vou fazer mal para nenhum de vocês, porque Deus me colocou adiante de vós, para que hoje vocês tivessem sustento. Sabe o que é isso? É acreditar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É entender que as coisas ruins fazem parte de um plano maior, de um plano eterno que Deus tem para cada um de nós. Se você quer servir a Cristo, aprenda a confiar na soberania dEle. Ele está no controle. Nada sai do lugar na minha vida e na sua sem a permissão de Deus. Nada, irmãos. Nada. As coisas boas e ruins estão debaixo da soberania do Senhor. Quando nós passamos por circunstâncias difíceis, nós não lamentamos, não murmuramos, mas suportamos triunfante as adversidades da vida, cientes de que Deus está no controle de todas as coisas e realiza todas as coisas para o nosso bem. Então hoje está difícil, tenha paciência, tenha perseverança, tenha essa palavra aqui, upomone, que é você ter paciência nas circunstâncias difíceis que você está passando na vida.
João Crisóstomo, ele disse, que era um pregador do Oriente, ele dizia que esse upomone é a fortaleza inexpugnável, o porto que não se abala com as tormentas. É essa paciência que produz paz na guerra e que produz calma na tempestade. Essa paciência, esse upomone, é a segurança contra as lutas e adversidades que nós enfrentamos na vida. Eu gosto dessa expressão que João Crisóstomo usa, que é o porto que não se abala diante das tormentas. Não se abala. Nós temos um porto seguro, e esse porto seguro é Jesus. É Ele quem nos fortalece diante das batalhas. Jorge também, que era o compositor cristão, que ficou cego antes de casar, ele escreveu uma oração declarando ter aceitado a vontade de Deus, não com uma muda resignação, mas com um santo gozo, não só sem murmurar, mas com um cântico de louvor. Mesmo cego, antes de casar, ele expressou gratidão através de cânticos que ele compunha para o Senhor. William Barclay também, ele diz que o upomone não significa apenas capacidade para suportar as coisas, mas também habilidade para transformar situação adversa em triunfo. Então, Barclay, ele diz também que Deus nos dá habilidades para nós transformarmos tempos difíceis, circunstâncias difíceis, em grandes vitórias na nossa vida. Aliás, irmãos, os melhores sermões, os melhores cânticos, os melhores hinos, as melhores mensagens que talvez você já ouviu na sua vida, foram escritas em meio a tormentas que grandes homens e mulheres estavam passando na sua vida. Você pode ter certeza disso. Você vai pegar na palavra de Gênesis e Apocalipse, você vai pegar no século que nós vivemos mesmo, grandes homens que deram grandes sermões, mas que estavam passando por grandes tormentas e adversidades na vida. Então essa palavra aqui, esse upomone, também é essa habilidade para transformar uma coisa difícil em triunfo, em vitória. E é isso que Deus espera que eu e você tenhamos, né? Trata-se de uma paciência vitoriosa. Eu aguardo com paciência e perseverança, porque eu sei que hora ou outra a vitória vai chegar. Nós sabemos disso. Nós não desistimos de andar com Deus, porque nós sabemos que a vitória é certa, em nome de Jesus. Muitas pessoas são como os soldados de Saul, né? Quando vêm os gigantes, eles ficam desanimados e desistem da luta. Mas para nós cristãos, é sempre cedo demais para desistir. Não desista, não desista. Tenha paciência, tenha perseverança, né, através da circunstância adversa que você está passando. Segunda palavra que eu quero aprender com você aqui, primeiro ele falou de perseverança, né? Ele fala, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança. E Paulo usa também a expressão longanimidade. Segundo lugar, nós aprendemos a lidar com as pessoas difíceis. Então, em primeiro lugar, aprender a lidar com circunstâncias difíceis, e agora Deus espera que eu e você aprendamos a lidar com pessoas difíceis. E pessoas difíceis todos nós temos na nossa vida. Talvez pode ser dentro da nossa casa, talvez pode ser dentro do nosso trabalho, talvez pode ser no lugar que você estuda, talvez seja um vizinho, ou seja, várias pessoas, talvez até dentro da igreja. Então, quando Paulo escreve longanimidade, a palavra grega é macrotímia. O que isso quer dizer, esse palavrão aí que eu falei para vocês? Refere-se à paciência com pessoas difíceis. Primeiro é paciência em meio a circunstâncias difíceis. Segunda coisa que Paulo ora para a igreja de Colosso é, você tem que ter paciência também com as pessoas difíceis. Por quê, gente? Porque normalmente nós não temos paciência com pessoas difíceis. Mas Paulo, ele sabe da dificuldade que nós enfrentamos na vida em relacionamentos, então ele fala também dessa palavra grega aqui, que ele trata agora que eu e você temos que ter paciência com as pessoas difíceis. E é difícil, não é fácil. Enquanto o upomone é a paciência que não pode ser vencida por nenhuma circunstância,
Macrotímia é a paciência que não pode ser vencida por nenhuma pessoa difícil. Então, a primeira, ela me dá habilidade para lidar com as circunstâncias difíceis. A segunda, que é longanimidade, ela me dá paciência, poder para eu enfrentar as pessoas difíceis. Ralph Martin diz que o pomone é usado em relação à circunstância diversa, ao passo que macrotímia é a virtude necessária quando pessoas difíceis de suportar atentam contra o nosso autocontrole. Gente, eu creio que o nosso exemplo maior é Jesus. Ele é o nosso exemplo maior. Abaixo dele tem várias outras pessoas que são exemplo nesse quesito aqui. Mas a nossa referência primeiro é Cristo. Cristo, enquanto ele viveu aqui na terra os seus 33 anos, ele enfrentou várias pessoas difíceis na sua caminhada, na sua jornada. Eu creio que praticamente em todos os lugares que Jesus ia, tinha pessoas difíceis para ele lidar. Quem que eram essas duas classes? Vocês lembram? Quem que eram? Os fariseus e os escribas. Né? Tinha também ali os sacerdotes, né, que foram eles que crucificaram o próprio Jesus. Mas Jesus, ele tem essa macrotímia, que é a paciência para lidar com pessoas difíceis. Jesus, ele nunca foi pego de surpresa por essas pessoas. E Jesus tinha sempre uma resposta branda para dar a essas pessoas difíceis. Que ele também nos conceda brandura para lidar com pessoas difíceis. Eu e você precisamos ter essa habilidade, ou esse poder, essa unção que vem do Espírito, para lidar com pessoas também difíceis. A intenção de Paulo, a orar pelos colossenses, era equipá-los para a sua luta contra a falsa doutrina. Não é de hoje, né? Já é de tempos passados, que sempre tem pessoas pregando falsas doutrinas no nosso meio cristão. Então Paulo, ele está equipando a igreja de Colosso, e hoje eu estou pregando aqui para vocês, para te equipar também, para saber a lidar com doutrinas falsas e com pessoas difíceis. Paulo ora para que os crentes triunfem diante das situações e pessoas difíceis. A fortaleza do crente nos acontecimentos adversos e a perseverança com as pessoas difíceis devem ser indestrutíveis. Nós envergamos, mas nós não quebramos. Chegamos perto, mas nós não quebramos. O que é então também a longanimidade, né? Quando vem essa palavra macrotímia, é também um ânimo espichado ao máximo. Então fala assim, longanimidade, fala comigo, longanimidade é um ânimo esticado ao máximo. Pensa num elástico, né? O elástico, ele é pequeno às vezes, né? Quando você puxa ele, vai se tornando o quê? Maior. Ele vai aumentando. Então, longanimidade é isso. Você estende a sua paciência, né? Tem muita gente que fala, eu sou pavio curto, então você tem que alongar o seu pavio. Porque pavio curto, eu vou falar bem baixinho, não vai entrar no céu. É verdade. Porque um dos frutos do Espírito é a longanimidade. É pavio longo. É ser espichado ou esticado ao máximo o meu ânimo. É fácil, gente? Não. Quem que nos capacita isso? Só o Senhor. Através do quê? Eu vou vir na igreja, agora eu vou ficar paciente, né? Não é assim. É oração, gente. Não tem outra arma. Eu queria dar uma receita fácil de bolo, mas não tem receita fácil. Você tem que orar. Você tem que dobrar o seu joelho. Você tem que clamar ao Senhor. Jesus, eu posso afirmar isso com 100% de certeza. Ele conseguiu vencer as pessoas difíceis, porque ele vivia em oração. Porque ele era homem, ele era carne, 100% homem, e ele era 100% Deus. Mas como homem, ele também tinha as suas lutas, as suas adversidades. Jesus chorou, ele teve fome, Jesus ficou angustiado, e ele teve que ter um controle também sobre o seu ânimo. Quando ele foi crucificado,
ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso é um ânimo espichado ou esticado. Você bem dizer pessoas que estão fazendo mal para você, é só para quem é cristão mesmo. Ser longânimo, né? É a atitude, presta atenção nisso, é a atitude de abençoar em vez de amaldiçoar. Você tem uma pessoa difícil na sua vida? Abençoe a vida dela. Isso é o que Paulo está falando, a macrotímia, que é um ânimo espichado. Abençoa. Está te fazendo mal? Faça o bem. É a decisão de acolher em vez de escorraçar. É pagar o mal com o bem. É orar como Jesus fala, né, pelos seus inimigos e por aqueles que estão te perseguindo. Abençoar os que te perseguem. Vale lembrar que para os gregos, né, macrotímia não era uma virtude, mas sim, para o grego, né, era uma questão de vingança. Então, eu e você não nos vingamos, a vingança pertence ao Senhor. Seja longânimo, né? Tenha a longanimidade em sua vida. William Barclay também ele diz que macrotímia é a qualidade da mente e do coração que faz com que o homem seja capaz de suportar as pessoas de tal maneira que a antipatia, a malícia, a crueldade dos outros não nos arrastem para a amargura. Lembra que eu falei de José? José tinha isso, longanimidade. Porque José não se tornou uma pessoa amarga. Gente, isso é um desafio, viu, que eu estou pregando. É não se tornar amargo, ou uma pessoa colérica, ou que destila cólera, né, que destila ódio em vez de amor, é uma decisão que eu e você tomamos na nossa vida. José, por mais que ele tenha sofrido com o mal que os irmãos fizeram contra ele, isso não tornou ele uma pessoa amarga, amargurada, né? Uma pessoa que, ao invés de amar, odiava. Não, ele entendia que Deus estava no controle de tudo, e se Deus está no controle de tudo, Ele vai fazer o melhor pela vida de José. E foi isso que ele ensinou através do seu exemplo de vida, né? Então, que a insensatez alheia não te arraste à exasperação, nem a sua indiferença altere o nosso amor. Então, o outro pode nos fazer mal, mas isso não vai alterar o meu relacionamento com Deus. Isso não vai me tornar uma pessoa amarga, de amargura diante da vida. Eu sei, irmãos, que tem muita gente no nosso meio que passaram por momentos difíceis, muitas vezes até mesmo dentro de casa, que foram humilhadas por pai, por mãe, por irmãos e assim por diante. Ou em algum relacionamento fora da família, você pode ter sido prejudicado, mas que isso não torne você uma pessoa amarga, né? Que isso não altere o seu relacionamento e a sua comunhão com o Senhor. Então, macrotímia é o espírito que jamais perde a paciência. Que o Senhor nos conceda isso essa noite em nome de Jesus. Em terceiro lugar, já vou para o final aqui da mensagem. Terceiro lugar. Quando Paulo fala aqui então, primeiro, ele fala que eu tenho que ser perseverante, né? Longânimo, e ele usa a expressão aqui também com alegria. A última expressão que eu quero ensinar para vocês é aprender a cantar nas noites escuras. Toda noite é escura, mas tem noites que o nosso coração não está bem, falta paz, falta alegria. Muitas vezes as adversidades que eu e você enfrentamos nos tiram a alegria de continuarmos servindo a Deus. Então eu preciso ter paciência para lidar com as situações e circunstâncias difíceis, eu tenho que ter longanimidade para lidar com as pessoas difíceis, e agora Paulo fala que eu tenho que aprender a cantar nos momentos difíceis ou nas noites escuras. Muitas pessoas podem até suportar circunstâncias adversas e lidar com pessoas difíceis, mas perdem a alegria no meio das lutas que estão passando. Não são poucas as pessoas que às vezes sabem lidar com as circunstâncias,
sabem lidar com as pessoas difíceis, mas não têm alegria, não têm paz, né? Então, o que Paulo está tentando dizer para nós é que eu preciso aprender a lidar com situações adversas, com pessoas difíceis, mas o principal, manter a alegria de servir ao Senhor, né? A maneira de lidar com situações adversas e pessoas difíceis não é travando uma luta triste, mas agindo com uma atitude radiante e luminosa. Quem se lembra quando Paulo e Silas eles vão para a cadeia, o que eles fizeram? Vocês lembram? Eles chegaram ali na cadeia e falaram: olha, Paulo, olha a situação que você me colocou. Você falou que a gente ia pregar, que as coisas iam ser bênção, que a gente ia abrir um monte de igreja, um monte de trabalho, e onde a gente parou? É a última, viu? Você não me põe mais nessas barcas furadas. Nunca mais eu vou andar com você. Foi isso que Silas falou para Paulo? Foi o que Paulo falou para Silas? O que eles fizeram? Diz a palavra do Senhor que mesmo em meio à prisão onde eles estavam, eles começaram a cantar um hino ao Senhor. Gente, isso é só para quem serve a Deus mesmo. Porque normalmente o nosso coração, ele se inclina fácil para murmurar e para reclamar. Facilmente nós somos contagiados pelas coisas negativas que nós enfrentamos na vida. Eu li um livro há uns 2 meses atrás que fala sobre o louvor que liberta. E sabe qual que é o louvor que liberta? É aquele que você louva enquanto você está passando por momentos difíceis na vida. E quando eu falo de cantar louvores, não é só cantarolar mesmo. Eu falo de você agradecer por aquilo que você está passando na sua vida. Paulo e Silas, a Bíblia não fala o que eles estavam cantando, mas eu tenho certeza que era com alegria. Não diz o hino, não diz. E se não diz, não importa a gente saber. O que importa é que eles cantavam. E enquanto eles cantavam, o que aconteceu? O que aconteceu, gente? As cadeias foram quebradas, foram destruídas. Sem querer espiritualizar, né? Eu sou espiritual. Não, mas de forma racional. Experimente a cantar enquanto você está passando por lutas. Experimenta trocar a murmuração e a reclamação quando a adversidade atingir a sua vida. Experimenta fazer diferente do que você está fazendo, e eu tenho certeza que essa alegria, ela vai ser contagiante. Essa alegria, ela vai contagiar não só a sua vida, mas também das pessoas que estão à sua volta. Elas vão dizer: mas como que essa pessoa passando por tudo isso consegue estar alegre? Como? Né? Primeiro, porque nós temos a perseverança. Segundo, porque nós somos longânimos. E terceiro, porque nós fazemos isso com alegria, porque nós sabemos quem é o nosso Deus. Nós sabemos. Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos a quem nós estamos servindo. Então o crente em Cristo, ele passa por deserto, mas cantando. Ele passa agradecendo. Ele atravessa esse vale de lágrimas exultando em Deus. Ele canta, como diz, né, o texto, canta na prisão, em meio às dificuldades. Jó também, ele sabe que Deus inspira canções de louvor até nas noites escuras. Jó, ele aprendeu isso. No final do capítulo 42 de Jó, no último capítulo do livro, ele fala: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar. Eu tinha um relacionamento distante, hoje não. Hoje eu consigo ter um relacionamento face a face, eu consigo me relacionar com forma diferente. E ele exulta o nome do Senhor. A oração que eu e você devemos fazer é essa: faze-me, Senhor, vitorioso sobre todas as circunstâncias. Faz-me paciente com cada pessoa e dá-me um gozo que nenhuma circunstância ou pessoa possa privar-me. E eu termino dizendo que para eu e você termos alegria, nós precisamos entender que um dos gomos do fruto do Espírito Santo é a alegria. Sabe o que me torna alegre, irmãos?
ser cheia do Espírito Santo. O Espírito, ele garante essa alegria quando eu tenho comunhão e contato com Ele. O Espírito Santo é aquele que produz alegria no meu e no seu coração em meio às adversidades da vida. A palavra que eu trouxe aqui para vocês essa noite não está muito ligado à Santa Ceia, mas eu queria pregar essa mensagem para que você tenha ânimo para continuar lutando. Tenha ânimo. Está difícil a situação? Tenha ânimo. Seja perseverante. Tenha paciência em meio às circunstâncias difíceis. Tenha longanimidade. Lembra da borracha, né? Estica ali. Seja longânimo com as pessoas difíceis. E por fim, seja uma pessoa alegre. Seja uma pessoa alegre e contagiante, mesmo diante das adversidades que você tem enfrentado em sua vida. Antes de nós orarmos pela ceia, eu queria orar por você essa noite. Eu queria pedir para que o Senhor, Ele possa te capacitar para você enfrentar as grandes lutas da vida. A vida não é fácil para ninguém, gente. Eu não gosto do vitimismo, né? Pessoas que se fazem de coitado, porque a vida não é fácil para ninguém. E nunca foi, e nunca vai ser. A vida é difícil para todos nós. Todos nós. A gente perde, a gente sofre acidentes, a gente sofre perdas, a gente sofre com enfermidades que atingem a nossa vida. Então todos nós passamos. Só que a palavra que eu trouxe hoje é para que você continue perseverando em seguir a Deus. Tenha paciência. Segundo, para que você seja resistente às pessoas difíceis, seja longânimo. E terceiro, para que você tenha alegria diante das adversidades que você tem passado na vida. Feche os seus olhos um pouquinho, por favor. Eu quero orar por você essa noite. Talvez você chegou aqui hoje com o coração tão cansado, tão aflito. Talvez a luta que você está passando está tão difícil. E você deve estar pensando, pastor, não consigo olhar para as circunstâncias que eu estou passando e enxergar coisas boas. Talvez você olhe para a circunstância, ou para as pessoas difíceis, ou para as adversidades que você está hoje vivendo em sua vida, e você fala, eu não vejo saída, eu não vejo solução. Eu quero dizer, mesmo que você não veja solução, mesmo que você não encontre saída, lembre que o Senhor é soberano. Ele está no controle da sua vida. Nada acontece sem a sua permissão. Senhor, eu quero orar pelos meus irmãos que aqui estão. Quero pedir para que o Senhor fortaleça. Quero pedir para que o Senhor dê, ó Deus, a paciência em meio às circunstâncias contrárias na vida. Dê essa palavra aqui, que é a perseverança, o upomone, que é a paciência para suportar as circunstâncias difíceis. Dá, Senhor, perseverança à tua igreja. Dá paciência para que possamos aguardar o tempo certo das coisas acontecerem. Tira de nós a ansiedade. Tira de nós o medo. Tira de nós as preocupações com as coisas da vida. Que tenhamos paz em Cristo Jesus. Oro também para que o Senhor possa estar trazendo em nós longanimidade, ó Deus. Que o Senhor nos torne pessoas longânimas. Que tenhamos o ânimo espichado ao máximo, como diz a palavra macrotímia. Que tenhamos, ó Deus, essa perseverança, essa capacidade para lidar com as pessoas difíceis, essa capacidade para perdoar, essa capacidade para fazer o bem, mesmo quando a pessoa está fazendo mal para cada um de nós. E por fim, ó Deus, que o Senhor nos dê alegria. Alegria diante das lutas, diante das provações, diante das privações que nós temos na vida. Dá-nos alegria. Espírito Santo, nos reveste de alegria. Tira de nós toda amargura. Tira de nós tudo aquilo que possa trazer revolta, que possa trazer palavras de murmuração, de ressentimento, ó Deus, de vingança. Tira de nós isso, Senhor.
Coloca em nós a alegria do Teu Espírito Santo, para que possamos contagiar as pessoas à nossa volta, para que possamos fazer o bem, mesmo quando o mal está nos atingindo. Ó Deus, trabalha no coração do Teu povo, da Tua igreja, aos que estão aqui reunidos fisicamente, aos que estão em casa participando do culto online, abençoa, Senhor, e nos faz vitoriosos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, amém. Vamos ficar em pé. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos cantar a música agora e depois nós vamos nos preparar para tomarmos a ceia do Senhor. Vamos cantar essa canção. Nós descansamos em Ti, Jesus. Está mesmo, Jesus. Tu sabes, Senhor. Descansaremos em Ti. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero chamar os irmãos que vão me ajudar na ceia. Pastor Zé, Sônia, os diáconos também, por favor. Rodrigo e a Fabiana. Glória a Deus. O Senhor está no nosso meio. Ele se faz presente aqui entre nós essa noite. Nós participaremos da ceia relembrando aquilo que Cristo um dia fez por nós na cruz do Calvário. Ele se entregou por mim e por você, por amor, por amor. A Bíblia fala que quando nós éramos ainda pecadores, Ele se entregou por nós naquela cruz. Amém? Os pastor Zé junto com os diáconos, diaconisas, eles vão estar servindo a ceia. Pode servir hoje para os irmãos nos lugares, por favor. Nós vamos cantar um hino que fala da cruz. Vamos tentar? Glória a Deus. Rude cruz. Você vai se segurar o seu pão e o cálice para nós tomarmos juntos a ceia do Senhor.
mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Oh Deus, até morrer eu a vou proclamar. Levarei, Senhor, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Nós nos alegramos, Jesus, em Ti. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levaremos, Senhor, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E eu aqui com Jesus, eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Declare: Cristo vem nos buscar, Cristo vem nos buscar, e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, amamos, Senhor, sim, eu amo a mensagem da cruz. Amamos, Senhor, até morrer eu a vou proclamar. Levaremos, Senhor, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós amamos a mensagem da cruz. Nós amamos a mensagem da cruz porque ela fala de vida. A cruz fala que Jesus se fez pecado por mim e por você, para que tivéssemos vida e vida abundante, para que tivéssemos o perdão dos nossos pecados,
para que tivéssemos uma nova vida em Cristo Jesus. Amém. Hoje nós estamos aqui celebrando essa ceia, lembrando daquilo que Cristo fez por mim e por você naquela cruz. Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Ele pagou um alto preço por mim e pela sua vida. E nós lembramos da mensagem da cruz. Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão, Ele repartiu e deu graças, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por cada um de vós. O que seguramos em nossas mãos representa o corpo teu, Jesus. Nós consagramos esses pães ao Senhor e recordamos aquilo que o Senhor fez por nós naquele dia. O Senhor se entregou por nós naquela cruz. O Senhor morreu a nossa morte para nos dar vida eterna em teu nome. Obrigado pelo corpo que o Senhor se entregou ali, pelo teu corpo que foi entregue naquela cruz, por cada uma das nossas vidas. Coma do pão e seja grato ao Senhor. Graças te damos, Jesus. Graças te damos, Jesus. Jesus também naquela noite, Ele tomou o cálice e disse: esse cálice é uma nova aliança que eu faço através do meu sangue. E todas as vezes que vocês comerem o pão e tomarem o cálice, vocês anunciarão a minha morte até que eu venha. Jesus, nós consagramos esses cálices ao Senhor e te agradecemos pelo sangue que o Senhor verteu naquela cruz por cada um de nós. Obrigado porque o Senhor pagou esse alto preço. Pelas suas pisaduras nós somos sarados, nós somos restaurados, nós somos libertos, porque o Senhor derramou precioso sangue por cada um de nós. Que possamos tomar do cálice e sermos gratos ao Senhor pela tua morte naquele lugar, naquele madeiro, por cada uma das nossas vidas. Tome o cálice e seja grato ao Senhor. Glória a Deus. Será que a gente pode cantar esse refrão? Sim, eu amo a mensagem da cruz, por favor. Glória a Deus. Ou vamos cantar a última estrofe, que é Cristo vem nos buscar. Essa última estrofe? Eu aqui com Jesus, vamos lá? Cantar e depois a gente termina cantando o refrão. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Sabe que você pode cantar isso com fé? Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória em te ter. Sim, eu amo Jesus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Amamos Jesus até morrer, eu a vou proclamar. Levaremos Jesus, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Amém.
Glória a Deus. Isso, aplauda o nome do Senhor. Amém, amém. A gente canta esse refrão, né? Cristo vem me buscar. A gente sempre lembra do arrebatamento, né? Mas às vezes Cristo pode te buscar, te levando através da morte. Eu sei que alguns falam, não pastor, né? Sai morte que eu estou forte, eu não quero agora. Mas irmãos, a morte para nós viver é Cristo e morrer é lucro. Não tenha medo da morte. Tenha medo de ser condenado à morte eterna. Da morte não. Porque para nós a morte é um passaporte para a vida eterna que Cristo tem preparado para cada um de nós. Amém? Então que você tenha uma semana de paz, de alegria. A sua semana pode ser melhor se você comprar uma palha italiana de ovo maltine ou de óleo. É verdade, gente. Doce traz alegria para nós. O Espírito Santo traz, mas chocolate com doce traz também alegria. Então abençoa lá, o Felipe com a Rayane fizeram. Compre lá para que você possa ajudar o acampamento. Tá bom? Ergue suas mãos aos céus, Pai. Obrigado pela Tua palavra, pelo louvor, por tudo que o Senhor falou conosco aqui essa noite, pela ceia. Despede agora os meus irmãos, os visitantes que vieram aqui também prestigiar o nosso culto. Abençoe cada uma das vidas que estão em casa também participando, e que o amor do Pai, a graça redentora do Filho e que a consolação do Espírito Santo seja sobre nós hoje, para todos sempre. Amém. Dê um abraço quem está ao seu lado e uma ótima semana para todos em nome de Jesus.